Agatha Christie é uma das maiores escritoras do mundo da literatura, principalmente no ramo dos romances policiais, onde ela se consagrou. Além das mais de 70 obras publicadas, ela ainda atuou como dramaturga e escreveu 12 peças de teatro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse ícone da literatura mundial. Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, um século. Nesse ano de 2020 tá fazendo 100 anos desde que a Agatha Christie publicou seu primeiro livro e eu, como sou muito fã, não poderia deixar de vir aqui prestar minha homenagem e fazer um vídeo falando um pouco pra vocês sobre quem foi essa mulher, esse ícone da literatura. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouco da história dela. A Agatha Christie nasceu no ano de 1890 em Torquay, na Inglaterra. Ela era a terceira filha de um casamento entre um americano chamado Frederick Miller e uma norte-irlandesa chamada Clara Bulmer. Inclusive, só de curiosidade aqui, a mãe dela nasceu na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, e também é onde foi construído o Titanic. Enfim, a Agatha viveu na Inglaterra até os 5 anos, quando ela e a sua família decidiram se mudar para a França e deixaram a casa que eles tinham lá na Inglaterra alugando para gerar aquela rendinha, né? E foi com a Marie, a governanta da nova casa, que ela teve seu primeiro contato com o francês. E bom, uma coisa que tornou a Agatha Christie um pouquinho diferenciada foi o fato de ela ter sido educada apenas em casa pelo pai dela e não ter frequentado nenhuma escola até os seus 15 anos, mais ou menos. A mãe dela era uma ótima contadora de histórias e, por algum motivo muito estranho, sério, sem sentido nenhum, ela não queria que a sua filha aprendesse a ler antes dos 8 anos. Mas como a Agatha era a única criança na casa, levando em consideração que os irmãos dela eram mais velhos e tudo mais, ela sempre ficava entediada. E isso fez com que ela acabasse aprendendo a ler sozinha com apenas 5 anos. Quando ela tinha 11 anos, o pai dela faleceu depois de uma série de ataques cardíacos devido a algumas crises financeiras. A mãe dela acabou ficando meio perturbada e elas começaram a cogitar a venda daquela casa que tinham na Inglaterra. Mas elas conseguiram aguentar firme no meio de toda a crise financeira e quando a Agatha tinha mais ou menos uns 15 anos, ela começou a fazer aula de piano e canto. E por incrível que pareça, ela poderia muito bem ter tido uma grande carreira como música. Mas ela era tão tímida que ela não conseguia sequer fazer apresentações para pessoas que ela não conhecia. Em 1908, com 18 anos, Agatha Christie começa a escrever seus primeiros contos, e alguns deles acabaram sendo publicados anos mais tarde, só lá em 1930. Com 20 anos, ela e a mãe dela viajaram para o Cairo e passaram uma temporada de uns 3 meses mais ou menos por lá, hospedadas num hotel bem daorinha. Às vezes aconteciam umas festinhas, e a nossa menina Agatha, ainda muito jovem, queria dar uma zoada e tudo mais, você tá ligado, né? Inclusive, os amigos que ela fez lá convidaram ela para dar uns rolês quando ela voltasse para casa na Inglaterra, e várias propostas de casamento também entraram nessa onda aí. A bichona era toda requisitada, mas acabou não rolando nada. Só 2 anos depois que ela vai se envolver com alguém mesmo. Ela conhece um oficial militar britânico chamado Archie Christie e eles se casam em dezembro de 1914 na Inglaterra. Acontece que naquele momento estava rolando a Primeira Guerra Mundial e os ingleses estavam do lado dos franceses, o que fez com que apenas 3 dias depois do casamento o Archie teve que ir para a França lutar. E durante a guerra eles se veem muito pouco e passam a ficar juntos de verdade mesmo só em 1918, quando o Archie vai trabalhar no escritório de guerra lá em Londres, depois que a guerra acaba, né? E antes do retorno de seu marido, ali enquanto a guerra ainda estava acontecendo, a Agatha volta a escrever histórias de detetive e escreve seu primeiro livro propriamente dito, The Mysterious Affair of Styles, ou se você preferir, O Misterioso Caso de Styles. E aí, galera, é nesse momento que simplesmente nasce o famoso Hercule Poirot, o maior detetive de todos os tempos. Tem gente que ainda fala de Sherlock Holmes, cada uma. E aí tem 2 curiosidades muito interessantes. A primeira delas é que a nacionalidade do Poirot é belga. E por que ele é belga? Porque na Primeira Guerra, quando os alemães invadem a Bélgica para chegar na França, muitos refugiados belgas acabam indo para a Inglaterra. E essa foi a inspiração para Agatha. Por que não, né? Não tem por que não, também acho uma ótima ideia. A segunda curiosidade é que o que inspirou ela a escrever sobre romances policiais foi uma aposta que ela tinha com a sua irmã. Não, pera. Não com a sua irmã, a irmã dela. Enfim, e essa aposta era de que ela não conseguiria escrever uma boa história de detetive. E esse desafio, né, da irmã dela, essa aposta, passou a ser uma grande motivação pra ela. E mano, que motivação, hein? Porque ela se tornou simplesmente a maior escritora de romances policiais da história da literatura mundial. E nessa mesma época, ali por volta dos tempos de guerra, a Agatha Christie também começou a trabalhar como voluntária no hospital da Cruz Vermelha. E foi nesse hospital que ela teve suas primeiras experiências com manuseio de medicamentos
e venenos. E esse conhecimento todo foi muito bem aproveitado enquanto ela escrevia seu primeiro livro. Tanto que ela até recebeu um prêmio do Pharmaceutical Journal, que é um periódico oficial da Royal Pharmaceutical Society, que é uma organização de farmacêuticos profissionais britânicos. Ela conseguiu descrever tão perfeitamente como funcionava o uso dos venenos e os efeitos que eles causavam no corpo, que ela acabou recebendo esse prêmio. Muito da hora, mano. Logo depois do fim da guerra, em 1919, a Agatha e o seu marido Ark passaram a morar em Londres, e foi aí que ela teve Rosalind, que foi a sua única filha. E foi nesse mesmo ano que a Agatha Christie conseguiu fechar seu primeiro acordo com uma editora chamada The Bodley Head, que hoje em dia nem existe mais, mas essa foi a editora responsável por publicar aquele livro que eu tinha falado anteriormente, O Misterioso Caso de Styles. Depois disso, a Agatha apenas continuou escrevendo várias histórias de suspense e assassinatos. Inclusive, ela cria outros personagens não tão famosos quanto Poirot para também protagonizarem algumas de suas obras, como por exemplo, o Tommy e a Tuppence, que são um casal de detetives amadores. Eu acredito que o livro mais famoso deles é o M ou N, e ela cria depois também a Miss Marple, e eu acho que o livro mais famoso dela é o Convite para um Homicídio. Mas tinha uma coisa que estava incomodando a nossa Agatinha. A gatinha? Ela não estava muito satisfeita trabalhando com aquela editora dela, a tal da The Bodley Head, e em 1922, enquanto ela viajava com seu marido pela cidade do Cabo, na África do Sul, ela decide trocar de editora. Isso aconteceu porque a editora que ela trabalhava dava muito pitaco nas suas obras e inclusive exigia várias mudanças nas histórias que ela escrevia. E isso com certeza não agradava a ela nadinha. Então ela vai atrás de um agente e conhece um cara chamado Edmund Cork. E esse cara é responsável por encontrar para ela uma nova editora, que na época se chamava William Collins & Sons e que hoje a gente conhece apenas como HarperCollins, que inclusive tem os box mais bonitos dos livros dela, na minha opinião. E quando ela volta de viagem, quando ela volta da África do Sul para a Inglaterra, ela passa por momentos muito difíceis, já que a mãe dela tinha acabado de falecer. Por conta disso, ela começa a ter algumas dificuldades para escrever. E tudo piora quando o marido dela se apaixona por uma mulher chamada Nancy Neal, que era uma amiga muito próxima da família. Então aí isso foi a gota d'água para ela entrar numa crise. Até que teve uma noite em que ela deixou sua filha com os criados e fugiu de casa. Na manhã seguinte, encontraram o carro dela abandonado bem distante da casa dela, no que parecia ter sido um acidente. E ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas ela estava desaparecida e a imprensa com certeza adorou todas as especulações que se criaram ao redor desse caso. Algumas pessoas defendem que todo esse escândalo foi um golpe publicitário que ela armou para aumentar a venda de um dos seus livros que ela tinha lançado semanas antes do desaparecimento. Outras pessoas defendem que a intenção da Agatha era se vingar do Ark, simulando a sua morte para que o marido fosse acusado de assassiná-la. E também, finalmente, tem as pessoas que vão por um caminho um pouco mais simples. Tem as pessoas que dizem que a autora realmente sofreu um acidente e acabou perdendo a memória. Mas no fim das contas, o relato oficial diz que a Agatha tinha viajado de alguma forma para a estação de King's Cross e de lá ela pegou um trem para a cidade de Harrogate e se hospedou num hotel sob o nome de Teresa Neal, dizendo ser da cidade do Cabo. Olha aí que ironia. A equipe do hotel obviamente alertou a polícia quando reconheceram ela, mas quando o Ark chegou lá no hotel para buscar ela não o reconheceu. Talvez pudesse ser uma concussão, mas certamente sofrendo de amnésia, não se sabe porquê, talvez pelo acidente de carro, a Agatha simplesmente não se lembrava de quem ela era. E ela nunca chegou a conversar a fundo sobre esse episódio, nem com os amigos e nem com os familiares dela. Então depois disso, a Agatha e o Ark permaneceram separados. E ela foi morar em Londres com a sua filha e o seu criado e começou a fazer um tratamento psiquiátrico para tentar se recuperar dos últimos acontecidos. Ela estava precisando de uma renda, mas ainda não conseguia escrever nenhum material novo. E foi aí que o seu cunhado, Campbell Christie, sugeriu que ela unificasse alguns contos do Poirot e os transformasse em uma história só, o que posteriormente virou o livro The Big Four. Então, a Agatha e o Ark se divorciam oficialmente em 1928 e ela se muda com a sua filha para as Ilhas Canárias. E é lá que ela termina o livro O Mistério do Trem Azul, que era aquele livro que ela estava tentando escrever depois que a mãe dela faleceu. No final desse mesmo ano, ela escreve mais um livro que recebeu o nome de Giant's Bread. E é muito importante citar ele aqui, porque esse foi o primeiro livro que ela assinou como Mary Westmacott, que era um pseudônimo que ela utilizava. E esse livro não era um romance policial, ele era apenas uma obra de ficção. Uma das maiores ambições de toda a vida da Agatha Christie era viajar no Expresso do Oriente.
e ela fez a sua primeira viagem no outono de 1928. E caso você não conheça, o Expresso do Oriente era um trem que ligava Paris, capital da França, à antiga Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Depois disso, ela foi para Bagdá, capital do Iraque, e de lá ela viajou para o sítio arqueológico de Ur, também localizado no Iraque, onde ela virou amiga dos Wuleys, que era a família que cuidava ali das escavações. Ela volta para a Inglaterra e é convidada por eles no ano seguinte a voltar para Ur. E quando ela volta para Ur, ela conhece o arqueólogo Max Mallowan, que mais tarde seria o seu segundo marido. Eles se casam em setembro de 1930 em Edimburgo, capital da Escócia. Então o Max volta para as escavações em Ur e a Agatha volta para Londres. E isso faz com que nos próximos anos ela fique viajando de lá para cá. E nessas idas e vindas, enquanto ela escrevia de 2 a 3 livros por ano, ela produz algumas de suas obras-primas, como por exemplo, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, Assassinato na Mesopotâmia, Encontro com a Morte e Aventura em Bagdá. E bom, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, seu novo marido, Max, tem que ir para o Cairo trabalhar na guerra, e ela permanece na Inglaterra mesmo. E é nesse momento que ela escreve N ou M como um gesto patriótico, já que o enredo desse livro envolve combate a atividades nazistas na Inglaterra e tudo mais. Em setembro de 1943, a Agatha se torna avó quando Rosalind tem um filho, chamado Matthew. Embora ela tivesse ainda a companhia da filha e do neto recém-nascido, ela sentia muita falta de Max, e ainda por cima ela tinha um entretenimento externo bastante limitado por conta da guerra. E isso levou ela a escrever grandes clássicos, como por exemplo E Não Sobrou Nenhum, que é simplesmente a maior obra dela, Morte na Praia, Um Corpo na Biblioteca, Os Cinco Porquinhos e A Mão Misteriosa. Em 1946, após o término da guerra, o Max volta para casa. E aquele disfarce de Mary Westmacott, do qual Agatha Christie usava para escrever os seus romances sem ser reconhecida, cai completamente por terra depois que ela lança um livro chamado Ausência na Primavera e um revisor americano do livro desmascara ela. E com isso ela acaba ficando um pouquinho decepcionada, porque ela gostava bastante daquela liberdade que ela tinha de escrever sem a pressão de ser a Agatha Christie. Mas durante as décadas de 40 e 50, muitos trabalhos relacionados a produções teatrais acabaram tomando muito tempo da Agatha, o que fez com que ela se dedicasse cada vez menos à escrita. A última aparição pública da Agatha foi no lançamento do filme Assassinato no Expresso do Oriente, na versão de 1974, que foi estrelado pelo ator Albert Finney interpretando o Hercule Poirot. E então, após uma carreira de muito sucesso e uma vida muito feliz, com mais de 70 obras publicadas e mais de 10 peças de teatro escritas, a Agatha Christie morre em janeiro de 1976. E é isso aí, galera. Essa foi a maneira que eu encontrei para homenagear esse ícone da literatura mundial, que eu gosto bastante. Como vocês podem ver, eu tenho até aqui alguns livros dela. E claro que eles não estão aqui à toa, né? Obviamente eu já li todos esses livros que eu tenho aqui. O primeiro que eu li dela na minha vida foi a maior obra dela de todos os tempos, que é E Não Sobrou Nenhum. E você também consegue encontrar ele aí com outro nome, que é O Caso dos 10 Negrinhos. Mas cara, esse livro aqui é completamente sensacional. Uma curiosidade que talvez muitos não saibam, caso você não tenha lido nenhum livro dela, é que apesar de essa ser a maior obra da carreira da Agatha Christie, ele é o único que não tem detetive. Então aqui você não vai encontrar nem o Poirot, nem a Miss Marple, nem a Tommy, nem o Tuppence. É um livro sem detetive. E se você está se perguntando, ué, como que pode? O livro tem um mistério e não tem um detetive para solucionar? Bom, meu amigo, é aí que você vai ter que ler e descobrir por conta própria. O segundo livro que eu li dela foi Os Crimes ABC. Inclusive, eu já falei no outro vídeo anterior, tem uma série dela disponível na Amazon Prime. Eu gostaria muito de assistir, então se você quiser me emprestar aí a sua conta da Amazon Prime, pode mandar aí pra mim. E, velho, não tem nem o que dizer. É simplesmente muito bom. Se eu for ficar falando que todos os livros são muito bons, vocês vão acabar enjoando, mas é simplesmente a pura verdade. Logo em seguida, eu li um dos maiores clássicos dela, Assassinato no Expresso do Oriente, que inclusive eu tô pensando aí em fazer uma resenha sobre esse livro. Deixa aí nos comentários se vocês querem. E vai ficar muito legal, vou contar melhor, mais detalhadamente, como é a história do Expresso e qual é a história, principalmente, desse livro maravilhoso aqui. Eu tenho aqui também mais uns 3 livros um pouco menos conhecidos, que são A Morte da Senhora McGinty, Noite Sem Fim. Esse livro aqui foi uma das maiores experiências que eu já tive no mundo da leitura. No futuro eu faço um vídeo falando mais sobre
as obras dela especificamente, e aí eu vou contar pra vocês por que essa foi uma das maiores experiências que eu já tive. E por último, mas não por isso menos importante, Tragédia em 3 Atos. Eu disse que esses 3 livrinhos aqui eles são menos conhecidos, mas é só em comparação com os outros, porque na verdade eles são muito conhecidos. Todos os livros dela, né, são assim, obras espetaculares, não tem nem o que dizer. E só mais uma curiosidade que talvez sirva para encorajar vocês aí a começar a ler os livros dela, é que esses 6 livros que vocês estão vendo aqui, eu simplesmente li eles num período de 2 meses. Sim, eu li 6 livros num período de 2 meses, porque eles são completamente viciantes, são muito divertidos, velho, não dá, é muito bom, mano. Mas é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra me ajudar, porque, velho, vocês não têm ideia do trampo que dá pra fazer um vídeo desse, velho. Se inscreve aí no meu canal, porque eu tô tentando de verdade manter aqui a frequência, manter uma regularidade com os vídeos. Talvez, se você tiver reparado, teve um videozinho por semana aí nas últimas semanas, e eu pretendo continuar com isso, tô tentando de verdade. Deixa aí nos comentários uma sugestão do que gravar, algum vídeo que você queira ver, algum tema que você acha que se encaixa comigo, que eu vou ter o prazer de gravar aqui pra vocês. E além de tudo, uma coisa que eu esqueci de dizer, se inscreve, porque a gente tá chegando em 1000 inscritos, e eu quero muito atingir essa marca. Me ajuda aí, galera. Me segue no Instagram também, tá aparecendo aí na tela. Pode me mandar uma mensagem lá se você quiser trocar uma ideia comigo. E se você aí, leitor da Agatha Christie, leitor de romances policiais, leitor de qualquer coisa, me chama lá pra gente trocar uma ideia, que com certeza eu vou te responder com todo prazer. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.